Gente de todo lugar, chegando, indo embora, de vários sotaques. São 320 mil passageiros que circulam por dia num dos patrimônios da cidade paulista, a Estação da Luz, sem notar a história que ela guarda. Localizada no centro de São Paulo, a Estação da Luz possui uma arquitetura charmosa. Esta senhora, de mais de 100 anos, atravessou o Oceano Atlântico toda desmontada. Boa parte do material viajou de navio. Pregos, tijolos, madeira de pinho de riga da Irlanda, telhas cerâmicas de Marsella e a estrutura de aço da Escócia. Bom, a Estação da Luz, para nós, para a cidade de São Paulo, é um marco muito importante, porque significou o portal de saída de São Paulo para o exterior, para o mundo, e também esse portal de recebimento das pessoas que chegavam do mundo para São Paulo. A estação ocupa uma área de 13 mil metros quadrados. Foi construída entre 1860 e 1901 para integrar a São Paulo Railway, ferrovia fundada pelo Barão de Mauá. A chamada São Paulo Railway, que foi criada para ligar o Porto de Santos até a cidade de Jundiaí. E esse ponto aqui, a cidade de São Paulo, recebeu um prédio modesto, um prédio simples, implantado nas bordas do Jardim da Luz. Esse prédio, muito modesto, deu origem a um segundo edifício. Anos depois ele foi reedificado já com um primeiro andar, que também se mostrou insignificante para movimentação, não só de cargas, mas sobretudo de passageiros. Esse momento do final do século XIX foi um momento muito significativo para a transformação urbana da cidade. Foi um momento em que São Paulo recebe os imigrantes, que começa também a ter implantada a sua industrialização nas bordas da ferrovia. A Estação da Luz é o principal foco para quem vai para as várias regiões aqui de São Paulo. Muito bom. Curiosamente, quando faltavam alguns dias para acabar a concessão da empresa inglesa, numa madrugada, antes dos ingleses passarem a propriedade da ferrovia para o governo brasileiro, já que a concessão terminava, esse prédio queimou, misteriosamente, né? Então a cidade viu chocada o seu símbolo ser consumido pelo fogo. Desse edifício restaram apenas as paredes, toda a ala leste daqui desse saguão até em direção à Avenida Tiradentes foi destruída pelo fogo e, curiosamente, a torre do relógio funcionou como uma chaminé. Então, o fato dela funcionar como chaminé, de certa forma, preservou a ala oeste do edifício, que ainda é original. A Estação da Luz foi erguida pelos ingleses e de forma bem peculiar. Os trens circulam num canal rebaixado para não interferir no traçado das ruas da cidade. Sobre as plataformas, há 3 passarelas, onde as pessoas podem fazer a travessia entre o Parque da Luz e a Rua Mauá, cruzando assim o salão principal. A região da Luz acompanha a história de São Paulo. Em 1900, a cidade paulista vivia os áureos anos do café. Era pela estação que se dava a saída dos produtos das lavouras do interior de São Paulo para o Porto de Santos, de onde o café embarcava para a Europa. Esse prédio foi o primeiro grande terminal de passageiros do estado de São Paulo. E por aqui, ao lado dele, né, ou sob ele, passavam também as linhas que levaram a riqueza de São Paulo, que fizeram a riqueza de São Paulo. A nossa riqueza, basicamente no século XIX, era formada pela produção do café. Então, esse café plantado nas fazendas, ali a partir de Campinas, São Carlos, Rio Claro, fizeram com que o café fosse o nosso grande item da pauta de exportação. Então, saía café, chegava a riqueza. E essa riqueza, posteriormente, financiou a implantação da indústria de São Paulo, que fez o progresso econômico do Brasil. E foram esses trilhos. Então, esses trilhos levaram café e trouxeram desenvolvimento para São Paulo e para o país. Muito movimentada, muito linda. O máximo em relação ao espaço que foi criado aqui. A estação de trem se tornou a porta de entrada para personalidades da época e os imigrantes. Era um ponto de encontro da elite paulistana. Por lá passaram autoridades como presidentes, reis, diplomatas, empresários, intelectuais. A Estação da Luz, como falamos, era o portal de entrada das pessoas que vinham de outras cidades, até de outros países, na cidade de São Paulo. Vale a pena destacar que foi aqui, nessa estação, nessas plataformas, que desembarcou na década de 20 o primeiro soberano europeu, o primeiro rei europeu a visitar o Brasil, naturalmente depois de Dom João VI, que foi o rei Alberto da Bélgica. O rei Alberto da Bélgica marcou época ao visitar o Brasil e foi aqui que ele embarcou e desembarcou durante seus deslocamentos pelo estado de São Paulo.
No final dos anos 90, a Luz passou a ser uma estação para os trens metropolitanos da CPTM. Na comemoração aos 450 anos de São Paulo, a Luz foi entregue com as fachadas e plataformas restauradas. Linda, maravilhosa, muito linda. Basicamente, duas galerias, dois mezaninos subterrâneos, como nós falamos, que são esses espaços onde o passageiro sai da plataforma central, integra um salão de distribuição com linhas de bloqueio, bilheterias, lojas. Esses dois mezaninos são conectados a um grande corredor e esse corredor é vinculado fisicamente ao mezanino da estação Luz do metrô. E como a Estação da Luz consegue combinar tradição e modernidade? Ela foi concebida para a lógica de circulação do final do século XIX, já que ela ficou pronta no finzinho de 1900. Mas ela soube, se manter atual nesse papel de um terminal eficiente de transportes. Então, é muito interessante ver que é um prédio emblemático para a história de São Paulo, para a história da ferrovia no Brasil, e que é conhecido e é reconhecido como um dos poucos monumentos tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional, consegue sempre se revitalizar, quase que se rejuvenescer, e continuando a atender com qualidade os novos serviços que se colocam para a cidade. Em 2006, a Luz abriga o Museu da Língua Portuguesa, um dos museus mais visitados e queridos dos paulistanos. Olha, eu acho que é uma das obras históricas de São Paulo, né? Porque agora mesmo estava pensando assim, teatro, tem a Pinacoteca, tudo próximo, né? É para São Paulo, é um dos marcos históricos de São Paulo, muito importante. A Luz não é só uma estação de trem. Passageiros e visitantes mergulham na história e na correria de uma metrópole. No mesmo espaço estão lojas, o metrô, o embarque e desembarque para várias regiões da cidade e a vida cultural de São Paulo. Nesses corredores nós temos lojas, temos conveniências aos usuários e temos também painéis de obras de arte. Esse é outro detalhe importante. Além da estação em si ser uma obra de arte, uma joia arquitetônica, a CPTM ouve por bem chamar artistas famosos. No caso, temos um belíssimo painel da Maria Bonomi aqui em frente ao corredor de lojas. Temos um painel também de uma reprodução fotográfica do começo do século XX, que dá um panorama aqui da região, um painel belíssimo, muito bem ampliado, muito bem colocado. Então, vale a pena a Estação da Luz ser visitada, ser conhecida, não só pela sua monumentalidade, mas também pela sua funcionalidade e modernidade.